Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar a respeito principalmente de equilíbrio entre os três corpos que nós temos: corpo físico, mental e espiritual. E nisso a gente tem principalmente o que tange aqui, um dos assuntos principais é a questão da higienização mental. Ok, vamos falar a respeito disso. Primeiro, as pessoas elas têm uma predileção por um determinado corpo. O que são esses três corpos que eu estou falando aqui inicialmente? Nós temos o nosso corpo físico, que é o nosso corpo efetivamente, é esse invólucro no qual nós vivemos. Nós temos o nosso corpo mental, que é a nossa mente, são as qualidades das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E nós temos o nosso corpo espiritual, que é a conexão com uma inteligência maior, acesso à criatividade, insights, enfim, que é esse acesso a esse tipo de inteligência. Qual que é o grande ponto? Por termos, às vezes, predileção por um determinado tipo de corpo, seja o mental, físico ou espiritual, muitas vezes nós colocamos muita energia nesse corpo. Ou seja, exemplo, a pessoa gosta muito de esportes, então ela vive conectada, vive fazendo exercício, dieta, então ela tem um foco muito grande nessa questão do corpo físico e às vezes acaba esquecendo do corpo mental e do corpo espiritual. Outras pessoas têm um foco muito grande no corpo espiritual. Buscam o budismo, o cristianismo, o taoísmo, buscam muito essa ascensão da mente e da consciência, do espírito e da consciência, e acabam focando muito da sua energia nessa questão espiritual. E outras pessoas buscam formação, buscam capacitação, seja em hard skills, soft skills, faculdade, mestrado, MBA, doutorado, buscam esse conhecimento. Mas o grande ponto para que a gente consiga extrair o máximo de potencial e desempenho do que nós temos, desse grande invólucro que nós temos, é o equilíbrio entre esses entes. E não sou só eu que estou falando, se você pegar pessoas, grandes entes aí da humanidade, por exemplo, como Platão era uma pessoa que era atleta, então ele tinha um porte físico muito robusto, ele entendia que o corpo físico fazia parte, para ele poder ter um desempenho intelectual muito bom, ele precisava do seu corpo físico. E nós, enquanto profissionais, enquanto pais, maridos, esposas, filhos, enfim, nós precisamos dos três entes equilibrados para que a gente consiga extrair o nosso máximo potencial. E quando eu digo máximo potencial, é você usar efetivamente as habilidades para as quais você veio ao mundo. E é importante salientar isso porque é aquilo que eu falei, às vezes você tem algum tipo de problema físico e você vai ao médico. Você bateu o joelho, se acidentou em um determinado esporte, teve algum tipo de problema, está sentindo alguma dor, você vai ao médico para curar essa dor ou para aliviar essa dor. Ok, estamos falando do corpo físico, mas e quando você tem algum problema voltado à parte espiritual? O que você faz? Quais são os tipos de atitude que você toma para cuidar dessa parte espiritual? E quando a gente fala do corpo mental? Quando você tem uma dificuldade na gestão das suas emoções, tem uma dificuldade de mesclar os pensamentos positivos e negativos, enxergar o que é positivo e o que é negativo de uma maneira clara, o que você faz? Pois é, boa parte das pessoas acaba ignorando esses dois fatos, seja espiritual e seja mental. Isso faz com que a gente não atinja o nosso máximo potencial. É disso que eu estou aqui para falar. Para que você consiga fazer isso, um dos pontos principais que eu estou aqui para comentar é a questão da higienização mental. A higienização mental é você focar efetivamente em tirar a lente, que muitas vezes é uma lente embaçada na nossa realidade, e ter um entendimento específico do que efetivamente está acontecendo. É aquela velha história. Nós muitas vezes, se a gente pega histórias de filhos que tinham, por exemplo, pais alcoólatras, teve 3 filhos, cada um dos filhos vai ter uma visão completamente diferente do pai, porque muitas vezes não é só o que acontece com a pessoa, mas como a pessoa percebe aquilo que acontece com ela. E esse aqui é o grande ponto. Na questão de higienização mental, o primeiro passo que você tem que entender é quais são as lentes com as quais você está vendo a realidade. E aí eu te recomendo um livro muito bom que pode te ajudar a fazer essa filtragem de uma maneira mais específica, que é um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Lá ele mostra de maneira clara vários vieses cognitivos que nós temos na hora que nós filtramos uma informação. Seja o viés de disponibilidade, enfim, tem vários vieses lá que a gente filtra a informação e lê essa informação de determinado jeito. E aí para você fazer uma higienização mental, a primeira coisa é entender o filtro que você tem e trabalhar em cima desse filtro, caracterizando e dando peso efetivamente ao que tem que ter peso. E além disso, os pensamentos, as emoções que você já tem, você fazer uma gestão dessas emoções, tendo um entendimento claro do que é ansiedade para você, por que você está ansioso, por que você está estressado, como que você pode contornar as situações, e muitas vezes o contorno dessas situações que são, digamos assim, mentais,
é, por exemplo, um escape no exercício físico, é um escape na questão espiritual. Então, por isso que eu digo que esses três corpos têm que estar em harmonia e equilibrados, tá ok? Então esse era o ponto que eu queria passar, para que a gente pense a respeito de quanta energia nós estamos despendendo, gastando, investindo em cada um desses três corpos, para que a gente tenha diligência e saiba como utilizar cada um deles e equilibrar esses três corpos sempre que possível, tá ok? Eu lhe desejo muito sucesso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!